Brito. Sabe, Ana, criada na Inglaterra há mais de 30 anos, a guarda compartilhada de filhos foi adotada pela maior parte dos países desenvolvidos. No Brasil, somente agora, essa opção deve entrar no Código Civil. Ao que tudo indica, dividir as responsabilidades, a educação, o sustento e a convivência com os filhos é a atitude mais sensata entre os pais separados. Resta saber se essa decisão também soluciona, né, de forma menos traumática o problema das crianças. A nossa repórter Fabiana Teixeira foi conhecer melhor a guarda compartilhada e agora ela traz pra gente detalhes sobre esse assunto. Vamos ver. Você está passando tempo demais com aqueles bonecos da empresa que você tanto desprezava. Eu passo tempo demais com você, Daniel. Acabou! Acabou! Eu quero o divórcio. Depois da separação, surge uma pergunta. Quem vai ficar com os filhos? Em 90% dos casos, a guarda fica com a mãe. Consequentemente, é ela quem passa mais tempo com as crianças. É norma do tribunal conceder a total custódia à mãe, a senhora Hiller. Meus parabéns. O senhor Hiller, o pai, terá direito à visita todos os sábados. O projeto de guarda compartilhada aprovado no Senado pretende mudar essa realidade. Vai permitir que pais e mães passem a ter os mesmos direitos. Ou seja, que os filhos fiquem o mesmo tempo com o pai e a mãe. Segundo os psicólogos, o filho ficar apenas com a mãe cria a figura do pai visitante, o impedindo de compartilhar o dia a dia da criança. O que deve se privilegiar é a convivência com ambos, com pai e com mãe. Porque criança precisa de pai e de mãe. Mesmo que eles não estejam no momento de poder pensar no melhor para a criança, cabe ao judiciário e cabe à legislação pensar sobre isso. Então, aí a importância da guarda compartilhada, de se discutir este assunto e de realmente se privilegiar que haja a convivência com ambos os pais depois da separação. Apesar de ainda não ser lei, alguns casais já praticam a guarda compartilhada. É o caso da Renata e do Roberto. Depois da separação, a justiça determinou que a guarda ficaria com a mãe. Mas pensando no bem dos filhos, o casal decidiu compartilhar tanto a responsabilidade quanto a convivência com as crianças. Quando o pai é legal e participa, ajuda a gente. Entende? Tem hora que eu vou na reunião da escola que eu falo, Rô, vamos comigo. Porque ajuda, ele também vê as crianças, ele também dá a opinião dele. Você divide. Eu chego, não, põe terapeuta. Não põe terapeuta. Rô, o que você acha? Sabe, é importante, é bom para você dividir com alguém a história deles também. A rotina de Pedro e Maria Eduarda funciona assim. Da minha mãe, eu fico segunda, terça e quarta. E quinta e sexta eu fico com meu pai, mas sábado e domingo uma vez é com minha mãe e uma com meu pai. Quando eu tô com minha mãe, ela me leva e me busca. Quando eu tô com meu pai, ele me leva e me busca. E quando eu tô com minha avó, ela me leva e me busca. Pedro tem 10 anos. A separação para ele não é agradável, mas criou sua própria matemática para estabelecer os prós e os contras na relação com os pais. A primeira coisa é que no meu aniversário, em vez de eu ganhar só um presente dos dois, eu ganho um de cada. A ruim é que de vez em quando eu preciso de algum adulto, o namorado da minha mãe não tá aqui, ou ele tá vendo TV, e eu tô sozinho na sala e preciso de alguma ajuda, ele não tá aqui. Apesar da crise provocada pela separação, a prioridade dos pais sempre foi os filhos. Essa foi a forma encontrada por Roberto e Renata para as crianças se sentirem seguras e amadas. Eu acho que você, não adianta só você falar, sabe? Para você ensinar alguém, você tem que fazer. E o que eu estou fazendo e ela está fazendo, acho que é uma forma de ensinar para eles que a gente tem que ser civilizado. Sabe, no mundo do jeito que está, eu não sei onde vai parar essa violência que, sabe, contamina as pessoas. Se você tentar agir de uma forma diferente, se você conseguir ter um pouco de responsabilidade, não precisar do Poder Judiciário, eventualmente, para resolver as suas situações, porque eu acho que a gente é capaz de resolver os nossos problemas sem ter que ter um juiz, um promotor, um advogado. O advogado Marcial Casabona, autor do livro Guarda Compartilhada, acredita que a aprovação da lei dá oportunidade para que os pais dividam as responsabilidades.
São eles que escolhem juntos, médico, dentista, hospital, enfim, todas as atividades das crianças escolares, religiosas, não importa. São os pais juntos tocando a vida da criança. O mais parecido possível com aquilo que seria a situação de normalidade conjugal. Para o advogado, não existe separação sem crise. O conflito não é motivo para impedir a guarda compartilhada. À medida em que o trabalho importante que vocês estão fazendo aqui hoje vá se divulgando, nós vamos começando a esclarecer a população da importância que é oferecer o melhor para os filhos, para que eles possam ser criados como pessoas felizes e se tornem pessoas úteis à sociedade. E não pessoas muito machucadas, muito feridas, que vão ser infelizes e vão ter dificuldade de participar bem da sociedade. A guarda compartilhada ajuda a lidar com esse problema. O diálogo foi fundamental para que José Marques Neto garantisse o direito de participar mais da vida da filha. A separação ocorreu quando Marina tinha apenas 6 meses. O pai adaptou sua rotina para acompanhar o desenvolvimento de Marina. Tentei fazer por onde para passar, ou pelo menos compartilhar um pouquinho, que fosse por dia, de um tempo com a Marina. Então, eu sugeri que eu pudesse levar ou buscá-la na escola, ou levar nas outras atividades se ela tivesse. Foi aceito, fizemos assim, também não sobrecarrega nenhum dos dois, nem o pai nem a mãe. E com isso, pelo menos, ela passa um tempo junto com os dois, que para ela também acho que é bem legal. No caso de Marina, ela até vê vantagens. É até bom ter 2 casas, né? Por exemplo, tenho 2 bicicletas, tenho 2 de tudo. 2 quartos, né? Então. Para os psicólogos, a guarda compartilhada ameniza os traumas na criança. Com certeza, né? Porque uma coisa que se discute muito é se os filhos de pais separados necessariamente vão ter problemas. Não, absolutamente isso não é verdade. Tudo vai depender da forma como é elaborada essa separação. Daí a importância dessa mediação para que os pais possam manter esse diálogo e para que as crises naturais numa separação não sejam aumentadas através das ações judiciais. O equilíbrio, o diálogo, a doação dos pais é o caminho a seguir. Os conflitos da separação não podem tirar um direito assegurado do filho, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o bem-estar do menor. O casal pode sim deixar de ser marido e mulher, mas nunca pai e mãe. Muito interessante isso, não? A disputa pela guarda dos filhos é um assunto muito delicado. Tanto o pai quanto a mãe têm fortes argumentos para manter o filho sob seus cuidados. Daí a importância de incluir a guarda compartilhada no Código Civil. Não pode haver uma guerra entre os dois e a criança no meio. A proposta já passou pelo Senado na semana passada e agora aguarda aprovação na Câmara dos Deputados. E nós temos aqui o fotógrafo e jornalista Rodrigo Dias e o filho dele, o Lucas, que tem 12 anos de idade. Eles sabem muito bem o que é disputar uma guarda na justiça. Para nos orientar melhor sobre esse assunto, nós estamos recebendo também a Sandra Vilela, que é advogada especialista em guarda de filhos. Bom dia a todos e a minha primeira pergunta vai justamente para a doutora, para a advogada, que é o seguinte: afinal de contas, quais são as vantagens e quais são as desvantagens, se é que existem desvantagens, da guarda compartilhada? Eu queria que a senhora fosse bem prática nessa resposta, para que todos entendam. Bom dia. Na verdade, a guarda compartilhada, ela vai acabar tirando o litígio, no meu ponto de vista, porque hoje um casal, ele se encontra na frente de um juiz para disputar. Então, ele vai disputar a guarda, disputar a convivência. A partir do momento que o juiz deve buscar essa guarda compartilhada, eles já vão estar com uma lógica diferente no processo, não vai ter um ganhador e um perdedor, eles vão ter que dividir. Então, se eles não conseguirem encontrar o arranjo que seja melhor para a família, eles vão se sujeitar a uma decisão judicial que vai buscar o equilíbrio. E é isso que é necessário, é o equilíbrio, principalmente para o bem-estar da criança. Todos ganham, mas a criança, com certeza, a que ganha mais. A diferença que existe hoje, se eu bem entendo, eu não enfrento essa situação, mas eu conheço muitas pessoas que estão vivendo essa guerra, né, entre pai e mãe que se separam. Aí um quer ficar com o filho, o outro também quer, a criança no meio não sabe para que lado vai. É um conflito entre os pais separados e um dilema para a criança, que acaba sendo vítima de uma
uma guerra entre pai e mãe. A diferença, se eu bem entendo, queria que a senhora confirmasse ou não, esclarecesse melhor, é o seguinte: quando há essa guerra judicial, o filho fica ou com a mãe ou com o pai. E aí a outra parte de vez em quando visita e tal. Mas quando existe essa conciliação, essa guarda compartilhada, o filho pode ficar um tempo com o pai e um tempo com a mãe, é isso? Isso, você divide a convivência da criança com os dois genitores e também divide a responsabilidade por essa educação. Então, a criança, cada família vai ter que fazer o seu arranjo, porque a família é diferente, cada família é diferente, mas a criança não pode ser só visitada, porque quando ela só visita o pai, ela perde aquela intimidade com o pai, ou perde a intimidade com a mãe. Então, a guarda compartilhada é fazer com que a criança tenha a condição de estar tendo uma convivência cotidiana. Perfeito. Né? E é uma divisão, não necessariamente 50% para cada um, não precisa encontrar aquela coisa 50%, sei, não. Sei. Agora, você precisa encontrar o equilíbrio. A criança, por exemplo, com 6, 7 anos, ela não tem capacidade de decisão. O que é melhor para ela. Com que idade, por exemplo, uma criança pode decidir se ela pode ficar mais com o pai, mais com a mãe? O que ela quer? Na verdade, assim, nós não temos na lei que a criança... Nós deveríamos escutar a criança, sim, ver o porquê, por exemplo, que ela prefere ficar com o pai ou com a mãe. Só que a ideia da guarda compartilhada é assim, ou o casal vai abaixar um pouquinho a crise da separação e através de uma mediação, por exemplo, de outros instrumentos, conseguir chegar no seu acordo, restabelecer o diálogo com o ex, que esse é o essencial. Mas se ela não conseguir fazer o seu arranjo, o juiz vai procurar assistente social e psicólogo que vai conhecer essa família profundamente para poder descobrir qual seria o melhor arranjo, inclusive olhando o bem-estar principal da criança. Então não é a criança que vai escolher. Mesmo faltando agora a aprovação na Câmara dos Deputados dessa lei, você acha que é possível o pai ou a mamãe hoje chegarem para o juiz e pedirem a guarda compartilhada? Eu vou pedir para a senhora me responder depois do nosso intervalo. Não sai daí porque esse assunto é muito importante para todo mundo. E hoje em dia está de volta com um assunto bastante sério, guarda compartilhada. Estamos recebendo a Sandra Vilela, advogada especialista em guarda de filhos. E agora há pouco eu perguntei a ela como um pai ou uma mãe que tem interesse de chegar à guarda compartilhada, o que ela deve fazer, mesmo sabendo que ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados para poder finalizar essa lei. Olha, na verdade, na nossa legislação atual, se tivesse uma interpretação um pouco mais ampla, já caberia um juiz decidir pela guarda compartilhada. É lógico que se o casal chegar e falar, eu quero uma guarda compartilhada, existe uma obrigatoriedade de estar homologando aquilo, porque é vontade entre as partes. Agora, se uma das partes não quer a guarda compartilhada, a maioria dos julgadores dos tribunais, aqui em São Paulo mesmo, eles acreditam e falam que não poderia ter uma guarda compartilhada em litígio por não ter essa previsão legal. Mas daria para estar fazendo... Mas você acha que é possível, por exemplo, se uma das partes quer e ela consegue convencer o juiz de que seria o melhor para os filhos ou para o filho, ele consegue lutar por isso? Então, na legislação, eu faço a interpretação que nós temos aí na nossa legislação um espaço que daria a possibilidade para o juiz estar dando essa guarda compartilhada. Eu já vi bastante juiz decidindo pela guarda compartilhada. Em São Paulo, até o último acompanhamento que eu fiz, o tribunal não aceitava, imaginando que não, fundamentando que nós não tínhamos legislação para isso, mas tem vários estados que os tribunais confirmam. Rio de Janeiro confirma, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, hoje, mesmo sem a existência de uma legislação, é possível o pai conseguir uma guarda compartilhada, sim. Mesmo tendo só um lado de acordo com isso? Mesmo tendo só um lado, sendo num litígio. Então, o juiz é que vai decidir. Então, existe sim, mas existe uma resistência. E, em nome dessa resistência, é que foi feito o projeto de lei. E cabe algum recurso, caso o juiz não aprove a guarda compartilhada? Então, caberia sim ao tribunal, né? Então, você manda para o tribunal estar decidindo. É que, na verdade, a ideia da guarda compartilhada é de você tentar solucionar esse problema sem o litígio. Né? Verdade, essa seria uma solução mais prática, mais fácil e menos dolorosa. E que, na verdade, é muito mais uma questão cultural e de consciência dos pais. O projeto de lei mesmo, ele vai buscar com que os pais tentem encontrar o seu arranjo. Quanto mais demora um processo judicial, que vai passar em primeira instância, tribunal, o litígio aumenta e a possibilidade de dar certo. Uma coisa que eu acho engraçado é que normalmente pai e mãe, quando estão brigando pela guarda dos filhos, falam assim, porque eu tenho direito, porque o outro tem direito, porque... Só que o direito aqui, na verdade, é do filho ou da filha. É do filho.
E isso é uma coisa que eu acho que o Rodrigo Dias percebeu muito bem, conseguiu a guarda do filho dele, né, Brito? Só que acabou dividindo, pedindo para a guarda compartilhada com a ex-esposa dele. Nós estamos recebendo, além da doutora Sandra Vilela, que é advogada especialista em guarda de filhos, também o Rodrigo Dias e o filho dele, o Lucas, de 12 anos, e eu vou contar um pouquinho da história dos dois. O Rodrigo Dias é mineiro de Belo Horizonte, fotógrafo, jornalista. Ele já trabalhou no exterior e se deu bem como paparazzi ao flagrar cenas picantes da princesa Stephanie de Mônaco com o seu guarda-costas. Mas isso não vem ao caso aqui, só citar para ver qual é o seu perfil profissional. Separado da mulher com quem teve o filho Lucas, que está com a gente, o Rodrigo teve que brigar pela guarda do menino. O Rodrigo conseguiu a guarda única, mas decidiu oferecer a guarda compartilhada à ex-esposa. O conflito judicial estimulou o fotógrafo a criar o projeto de lei da guarda compartilhada e o movimento Pais para Sempre. Aliás, estão aí com uma camisa já incentivando, estimulando que isso seja votado logo e aprovado. Nesse meio tempo, até a mãe do Rodrigo, a Ilka, né? Ilka é o nome dela, teve que entrar na justiça para preservar o direito de ver o neto, hoje com 12 anos de idade. O Rodrigo mantém a guarda compartilhada informal com a ex-esposa e se dedica a estender esse benefício a outros casais separados. E eu quero te perguntar o seguinte, como é que funciona a guarda compartilhada em relação ao seu filho Lucas? Com quem ele fica? Ele tem um quarto na sua casa, um quarto na casa da sua ex-mulher? Como é que as coisas funcionam? Olha, funciona, ele tem 2 quartos, tem um quarto na minha casa, um quarto na casa da mãe dele, né? E é interessante isso, um momento bacana para a gente decidir a guarda compartilhada é quando a gente deixa de ter ex-mulher. Isso é fantástico, é um momento muito decisivo. Hoje eu não tenho ex-mulher. É a mãe do Lucas e o pai do Lucas decidindo sobre a vida dele. De certa forma, isso é muito importante. É uma conciliação que existe entre vocês, é uma bandeira branca, né? É uma conciliação, mas a gente tem que terminar com o mito que guarda compartilhada pressupõe amizade e excelente relacionamento com a ex-mulher. Eu não tenho relação de amizade com ela, mas o que importa agora é gerir a vida do Lucas da melhor forma possível. Eu sou pai e ela é mãe. Nós amamos o Lucas e a nossa forma de expressar esse amor hoje é compartilhar na guarda. E como é que vocês fazem na prática esse compartilhamento? Não é tão complicado assim não. Por exemplo, até em cerca de 2 meses nós fomos decidir qual era a orientação religiosa que o Lucas ia seguir. Nós tínhamos um ponto comum que era importante que ele tivesse uma religião, que ele seguisse uma religião. E ele estava frequentando a religião dela já há cerca de 2 anos, mas estava achando que ele queria experimentar uma coisa diferente. E aí, a partir desse consenso que era importante a vida religiosa para ele, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que conversar. Como o Lucas já está um rapaz de 12 anos, nós chegamos a uma conclusão e ele optou em fazer uma nova escolha. Então é assim que funciona. Agora eu tenho um exemplo assim rápido, né? Lucas está lá em casa, sai de bicicleta, acontece um acidente, vamos dizer assim. Tomara que nunca aconteça, né? Mas está sujeito, criança está sujeito. Aquele primeiro atendimento, aquelas resoluções iniciais, é minha obrigação de pai tomar. Chegou no hospital, aí vai precisar de uma intervenção cirúrgica daquela complicadíssima, aí já entra a consulta à mãe. Olha, vem para cá, ou ela pode ir também logo no primeiro momento, mas essas decisões que são importantes, que são fundamentais, essas são compartilhadas. Mas no dia a dia, é igual como se estivéssemos, vamos dizer, casados decidindo sobre o filho. Agora, Rodrigo, só tirar uma dúvida, a pensão, né? Quando você se separa, geralmente, hoje, as crianças ficam com a mãe e o pai paga uma pensão. Com a guarda compartilhada, como é que faz essa divisão? Olha, com a guarda compartilhada, eu vou dizer para os pais, homens, que querem compartilhar, que vai aumentar as despesas, e substancialmente. Continua pagando a pensão para a mãe ou não? Não. Isso depende do que for decidido, do que for conversado. Mas, na verdade, compartilhando tempo, compartilhando responsabilidade, se compartilha as despesas na medida da possibilidade de cada um. Esse é que é o real. Agora, não importa se eu vou gastar mais ou se ela vai gastar menos, porque a obrigação de alimentar, sustentar o filho é a obrigação dos dois. Isso independe do pagamento de pensão, porque isso é uma responsabilidade do pai sustentar o filho. Mas eu vou dizer uma coisa, aumenta, porque se eu via o Lucas a cada 15 dias,
eu só via sábado, domingo, era aquela coisa. Agora hoje ele está lá em casa, é o tênis novo, é o carrinho, é o videogame, são outras coisas que vão aumentando no dia a dia e com o convívio a gente vai gastando mais. Olha, eu acho que já deu para ter uma ideia de como é que as coisas funcionam, que realmente é um avanço, já existe há 30 anos lá na Europa, aqui no Brasil vai ser aprovado agora, só falta lá o Congresso, né? A Câmara dos Deputados, depois a sanção do Presidente da República, e nós acreditamos que nos próximos meses a guarda compartilhada vai ser aprovada em definitivo no Brasil, porque é preciso, pais e mães, viu? É preciso que vocês tenham preocupação com o filho de vocês. Se vocês se separaram, não deixem que os seus filhos vivam no meio de uma guerra de interesses entre as duas partes. Eles precisam sim que vocês compartilhem os deveres, as responsabilidades, os direitos e principalmente o carinho, porque senão esse filho poderá nascer no meio de um conflito e lá adiante certamente ele vai sofrer por causa disso. Obrigado pela presença de todos aqui. Falamos sobre a guarda compartilhada.